Bem-vindos a um vídeo que promete não apenas desvendar um dos episódios mais intrigantes e controversos da história bíblica, mas também mergulhar profundamente nas complexidades da natureza humana e das decisões tomadas em momentos de extremo desespero. Hoje, vamos explorar o motivo pelo qual as filhas de Ló tomaram a decisão de se deitar com o próprio pai. Uma história que, à primeira vista, pode chocar, mas que, sob um olhar mais atento, revela camadas profundas de medo, sobrevivência e as consequências imprevistas de nossas ações. Peço que fiquem conosco até o final deste vídeo, prestando atenção em cada detalhe dessa narrativa impactante. Ao fazer isso, vocês estarão não apenas enriquecendo seu conhecimento sobre um dos relatos mais polêmicos da Bíblia, mas também se juntando a uma jornada de entendimento mais profundo sobre como as histórias do passado continuam a ecoar em nossas vidas contemporâneas. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever em nosso canal. Dessa forma, vocês não perderão nenhum detalhe dos nossos próximos vídeos, que prometem trazer luz a outras histórias extraordinárias que moldaram o mundo em que vivemos. Vamos juntos desvendar os mistérios da história de Ló. Era uma vez um homem chamado Ló, que vivia em uma terra muito distante chamada Ur dos Caldeus. Ló era sobrinho de Abraão, um homem de grande fé, respeitado e conhecido por sua devoção e retidão. Em uma época de grandes desafios e mudanças, Abraão sentiu um chamado divino. Uma voz que o instigava a deixar tudo para trás e buscar uma nova terra prometida por Deus. Uma terra onde ele e sua descendência seriam abençoados com prosperidade e um futuro grandioso. Ló, observando a determinação e a fé inabalável de seu tio, decidiu juntar-se a ele nessa jornada de fé. Movidos por uma promessa divina, ambos reuniram suas famílias, seus servos e todos os seus bens, e partiram em direção ao desconhecido. A decisão de Ló em acompanhar Abraão não foi apenas um ato de lealdade familiar, mas também um testemunho de sua própria fé e confiança na promessa de um futuro melhor, guiado pela providência divina. A viagem não foi fácil. Eles atravessaram desertos vastos, enfrentaram perigos e adversidades, mas a cada passo, a fé de Ló em sua escolha e no Deus de Abraão se fortalecia. Ele viu em Abraão não apenas um tio, mas um líder espiritual, alguém que, mesmo diante das incertezas, mantinha-se firme em sua crença de que Deus proveria e guiaria. Ao chegarem à terra de Canaã, foram recebidos por uma paisagem de extraordinária beleza e promessa. Era uma terra fértil, pronta para acolher novos começos. No entanto, como em toda jornada, surgiram novos desafios. A terra que parecia prometer tanto começou a mostrar suas limitações, não sendo capaz de sustentar ambos os grupos, o de Abraão e o de Ló, devido ao seu grande número de gado e servos. Foi então que Abraão, sempre buscando a paz e a harmonia, propôs que se separassem, dando a Ló a primeira escolha de terras. Com os olhos postos nas planícies verdejantes do Jordão, Ló escolheu aquela direção, atraído pela beleza e pela promessa de riqueza que aquelas terras irrigadas ofereciam. A nova morada de Ló, escolhida por seus olhos atraídos pela beleza e promessa de prosperidade, situava-se nas proximidades de duas cidades notáveis, Sodoma e Gomorra. Estas cidades, famosas por sua riqueza e esplendor, eram verdadeiros símbolos de prosperidade na região. As planícies verdejantes que as cercam e os rios que as alimentavam criavam uma imagem de abundância e vida sem preocupações. No entanto, sob a superfície dessa beleza e riqueza, escondia-se uma realidade bem diferente. Os habitantes de Sodoma e Gomorra levavam um modo de vida que estava em profundo desacordo com os valores e ensinamentos que Ló aprendera com Abraão. As práticas sociais e morais dessas cidades eram marcadas por excessos e uma flagrante falta de hospitalidade e compaixão pelos menos afortunados,
O egoísmo, a ganância e a busca incessante por prazeres momentâneos dominavam o cotidiano de seus povos. Essa conduta, que contrastava fortemente com os princípios de justiça, misericórdia e fé em Deus, atraía a desaprovação divina. Esse modo de vida não apenas desagradava a Deus, mas também clamava por justiça, por uma intervenção que relembrasse aos homens os verdadeiros valores que deveriam guiar suas vidas. Ló, apesar de viver próximo a essas cidades, tentava manter-se fiel aos ensinamentos de seu tio Abraão, procurando viver de maneira justa e íntegra. Essa realidade colocava Ló e sua família em uma posição vulnerável, tanto espiritual quanto moralmente, confrontando-os constantemente com a escolha entre aderir aos costumes de suas cidades vizinhas ou permanecer firmes em suas crenças. Diante dessa crescente perversidade, Deus decidiu intervir. A decisão divina de destruir Sodoma e Gomorra não foi precipitada. Foi uma resposta à profunda corrupção que havia consumido essas cidades. Deus, em sua justiça e misericórdia, não podia tolerar tal nível de maldade indefinidamente. A destruição de Sodoma e Gomorra serviria como um sinal poderoso da gravidade do pecado e da necessidade de viver de acordo com valores éticos e morais. Antes de iniciar o seu plano de justiça sobre Sodoma e Gomorra, Deus, em um gesto de misericórdia e revelação, enviou 2 anjos à terra condenada. Esses anjos, ocultando sua verdadeira essência divina, tomaram a forma de viajantes comuns, misturando-se entre os mortais para testemunhar a natureza da humanidade que habitava aquelas cidades. A escolha de Ló como seu anfitrião não foi aleatória. Era uma prova tanto da retidão de Ló quanto do último ato de misericórdia para com as cidades condenadas. Ló, residindo perto da entrada de Sodoma, manteve vivas as tradições de hospitalidade que aprendera com Abraão. Quando avistou os 2 viajantes aproximando-se ao entardecer, sem hesitar, ele os acolheu. Ló entendeu a importância da hospitalidade, especialmente em uma região onde viajantes enfrentavam perigos constantes, desde o deserto impiedoso até a possibilidade de encontros com habitantes menos escrupulosos. Ele os convidou para sua casa, oferecendo-lhes abrigo e um repasto, um ato de bondade genuína em uma cidade onde tais virtudes eram raras. A ação de Ló de receber bem os anjos, sem ter conhecimento de sua verdadeira identidade, fala muito sobre seu caráter. Em uma época e lugar onde a maldade predominava, a integridade e a bondade de Ló brilhavam como um farol de esperança. Ele não somente ofereceu aos visitantes um lugar para descansar, mas também proteção e hospitalidade, seguindo os costumes de acolhimento e generosidade que haviam sido ensinados por seu tio Abraão. Esse gesto de abertura e cuidado com o próximo, independentemente de quem fossem, era um sinal de uma moralidade profunda, em contraste direto com o comportamento dos demais habitantes de Sodoma. Enquanto a escuridão cobria a cidade, um tumulto inesperado surgiu à porta de Ló. Os homens de Sodoma, movidos por más intenções, cercaram a casa, exigindo que Ló entregasse os visitantes que haviam acolhido em sua casa. Ló, confrontado com a agressividade de seus vizinhos e a segurança de seus hóspedes em risco, encontrou-se em um terrível dilema. Em um ato de desespero e tentativa de proteger os anjos sob sua guarda, ele ofereceu suas próprias filhas em troca da segurança dos visitantes. Os visitantes, que Ló havia acolhido com generosidade e respeito, revelaram sua verdadeira natureza. Não eram meros viajantes, mas anjos enviados por Deus, portadores de uma mensagem e de um poder que transcendiam a compreensão humana. Diante da hostilidade e da violência iminente, os anjos intervieram de maneira decisiva, cegando aqueles que ameaçavam a segurança da casa de Ló. Após protegerem Ló da multidão enfurecida, os anjos transmitiram a ele uma mensagem urgente e sombria.
Era necessário que ele reunisse sua família e fugisse sem demora de Sodoma, pois Deus havia decidido destruir a cidade. Os anjos instruíram Ló a não olhar para trás e a não parar até estarem a salvo nas montanhas, longe da ira que em breve consumiria as cidades. Infelizmente, a esposa de Ló desobedeceu e, ao olhar para trás, foi transformada em uma estátua de sal. A ordem de fuga e a proibição de olhar para trás carregavam um profundo significado espiritual. Representavam a necessidade de romper completamente com o passado corrupto e iniciar uma nova jornada de fé, confiança e obediência a Deus. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas 2 filhas encontraram refúgio em uma caverna nas montanhas, longe das cinzas e da devastação que agora marcavam o lugar onde uma vez floresceram cidades prósperas. Isolados do resto do mundo, com suas vidas drasticamente alteradas pelo julgamento divino sobre suas antigas casas, eles enfrentaram o desafio de reconstruir suas vidas em circunstâncias extremamente adversas. Este isolamento provocou um medo profundo nas filhas de Ló, o temor de que fossem os últimos seres humanos na Terra, um medo que as levou a tomar uma decisão controversa e desesperada para preservar sua linhagem. Movidas pela convicção de que era seu dever assegurar a continuidade de sua família, as filhas de Ló conceberam um plano para engravidar de seu próprio pai. Recorrendo ao vinho para embriagar Ló, elas executaram seu plano em noites consecutivas, cada uma delas assegurando por meio deste ato a geração de descendentes. Da relação incestuosa com suas filhas, nasceram 2 filhos, Moabe, o ancestral dos Moabitas, do filho mais velho, e Benami, o ancestral dos Amonitas, do filho mais jovem. Esses povos, Moabitas e Amonitas, se tornaram vizinhos e, por vezes, adversários dos israelitas nas narrativas subsequentes da Bíblia. A história de Ló termina essencialmente com esse episódio, e a Bíblia não fornece mais informações sobre os detalhes de sua vida ou morte após esses eventos. O foco é transferido para as consequências de suas ações e como elas afetaram as gerações futuras, particularmente no que diz respeito às relações entre os descendentes de Ló, Moabitas e Amonitas, e os israelitas. Este episódio na vida de Ló e suas filhas é um relato de sobrevivência em face do desespero, mas também serve como uma reflexão sobre a moralidade, a ética e a dinâmica familiar em tempos de crise. Ele revela como o medo do desconhecido pode levar a decisões extremas e como essas decisões podem ter efeitos duradouros, moldando o curso da história de maneiras inesperadas. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se você encontrou valor na exploração deste tema complexo e enriquecedor, compartilhe este conteúdo com outras pessoas. Fazer isso não apenas ajuda a disseminar conhecimento e compreensão sobre aspectos profundos da nossa história e humanidade, mas também convida ao diálogo sobre as lições morais e éticas que podemos aprender com o passado. E agora, para continuar nessa jornada de descobertas, recomendamos que assistam ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Que Deus o abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.